Olá, pessoas amadas. Espero que todos estejam muito bem com a graça de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso irmão maior, que se fez homem, encarnou aqui no planeta Terra para nos ensinar que o caminho deve ser através do amor, da caridade, de fazer ao próximo o que gostaria que a ele ou a nós fôssemos feito, né? Então, que todos estejam muito, muito bem. E nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. É nesse capítulo que estamos e hoje nós vamos continuar um dos itens que é Instruções dos Espíritos. Vimos anteriormente Deixai virar minhas criancinhas, de João Evangelista, né? Onde nós vimos que são aqueles que assemelham a criança, que tem aquela ânsia do aprender, da humildade, dizer, não sei, mas eu quero aprender, estou disposto, vamos lá. E vai aprendendo no dia a dia. É isso. E também vimos sobre um espírito protetor em Bordeaux, 1861. Deixar vir a mim os tímidos e frágeis que têm necessidade de amparo e consolo, os ignorantes, para que eu os esclareça, todos os que sofrem, os aflitos, infelizes, e lhes darei o grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar as feridas. Então é isso. Aí, nesse último, né, esse espírito protetor, ele fala, e qual é esse remédio? Amor e caridade. Amor e caridade é o que pode, até hoje, não só no tempo que o Evangelho foi escrito, aliviar nossas chagas do dia a dia, que acontecem, pois estamos aí no mundo de provas e expiações. Então tem tantas coisas pelas quais passamos que ainda causam sofrimento, esse sofrimento entre aspas, né? Porque a gente já sabe que a dor, o sofrimento é a depuração do espírito, mas é através do amor e da caridade. E aí nós vamos hoje ao próximo item também das instruções dos espíritos, cujo nome é Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Então vamos ver, né? O que é isso, ter os olhos fechados? Aí foi escrito por Vianney Cura de Artes, Paris, 1863. Então, já saibamos antes da leitura que Vianney, eu não sei, desculpem se é assim mesmo que fala, mas eu estou lendo conforme está escrito ali no Evangelho, Vianney, com 2 N's e Y no final, Cura de Artes. É um espírito que foi curado para chamado, né, para curar pessoas que tinham problemas de visão. E vamos ver, então, a respeito, se vai falar sobre isso ou de repente nem é sobre isso, não. Ele foi chamado ali, uma das passagens é que foi chamado para curar, né, e curou muitos cegos, e aí ele foi evocado para curar também uma mulher que estava assim, sem enxergar, né, com problema na visão. Então vamos lá. Meus bons amigos, por que me chamastes? Desculpem, vou começar de novo. Meus bons amigos, por que me chamastes? Será para que eu imponha as mãos sobre esta pobre sofredora que está aqui e curá-la? Que sofrimento, bom Deus!
Ela perdeu a visão e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram anunciadas devem ser atribuídas apenas ao Senhor, Pai de todos nós. Então, que Ele nos coloca aqui nesse pedacinho, pessoas queridas. Vamos ver que é que Ele está nos colocando aqui. Ele fala assim: não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Milagres não existe no sentido que a igreja nos colocou lá atrás, antigamente, né? É um milagre. Aconteceu um milagre. A gente sabe que não é assim. O Espiritismo vem nos ensinando. O que existe é o merecimento e fé. Aí a energia que acontece faz com que o resultado do pedido seja atendido. É isso. Então, nós precisamos saber e entender que milagre vem ali do merecimento. E nem damos esse nome no Espiritismo. É assim, a tua fé te curou. Não é o que Jesus diz? É a fé que faz com que vá ali acontecendo essa cura e a mudança interior. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei, do fundo do coração: meu Pai, curai-me, mas fazei com que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que minha carne seja castigada, se for preciso, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando criastes. Após esta prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também a cura que pedistes apenas timidamente, como recompensa ao vosso devotamento. É isso, é fazer essa prece, é saber que as enfermidades do corpo, Silvia, você está pensando que é fácil? Nem sempre. Mas são coisas que por vezes temos que passar, não é? Então, nós temos aí tantas e tantas coisas que precisamos saber, que precisamos curar, tratar a causa e não a doença, o motivo daquela doença. E aí sim seremos curados. E se o motivo permanecer daquilo que deu ali um probleminha, seja lá onde for, mas aqui nós pegamos do olho, né? Porque ele era alguém que havia curado muitos cegos. Por quê? Porque esses cegos tinham merecimento, né? Aí a doença, se o motivo continuar, a doença continua, não vai cessar. Por quê? Porque é motivo de depurar ali aquela alma. É uma limpeza do perispírito. E é isso que a gente precisa saber, que a gente precisa entender. Mas, uma vez que estou aqui em uma assembleia onde se trata, acima de tudo, de estudos, eu vos direi que aqueles que estão privados da visão deveriam considerar-se como os bem-aventurados da expiação. Desculpem, tem coisas, eu lembro agora, relendo, né, esse capítulo, esse item desse capítulo, eu não tenho como não lembrar em mim mesma. E tudo tem um porquê. E eu tenho uma deficiência na visão, mas com a graça de Deus, cá estou, fazendo a leitura do Evangelho e aprendendo. Quanto tempo eu estive com a visão boa, sem probleminha nenhuma, sem nem óculos usar. Você acha que eu li o livro dos Espíritos, o Evangelho? Imagina, não.
Foi o motivo pelo qual fui à casa espírita? Não, eu já tinha ido muito e muito antes. Mas há alguns anos atrás, precisamente em 2019, eu tive um pico de hipertensão, graças ao bom Deus. Ao invés de estourar alguma coisa no cérebro, tal AVC, estourou no olho, né? Tenho que agradecer, hoje eu sou grata. E porque já estava no Espiritismo, aprendi a passar com resignação nessas provas que Deus me enviou para que eu depurasse minha forma de ver as coisas, porque eu mudasse a mim mesma. A sequela ficou ali? Ficou, porque estourou no olho e aí fiquei num processo de esperar o organismo absorver tudo aquilo e não aconteceu. Dei um espirro em pleno domingo à noite, tenho rinite, e aí deu descolamento de retina. Então, a minha visão direita é muito comprometida. Há poucos meses eu faço acompanhamento até hoje no IANSP, fiz cirurgia, consegui recuperar um pouquinho, então, graças ao bom Deus, eu consigo ver com o olho direito, que foi o que aconteceu isso, mas, assim, menos de 8%, segundo o hospital. Até me deu uma cartinha para mim incluir ali naqueles que têm deficiências, aquelas coisas, mas Deus é que sabe de todas as coisas, né? Bom, mas graças a Deus eu consigo ler, consegui aprender muito com isso. A necessidade que faz a visão perfeita, o quanto, por vezes, eu enxerguei o que não era para estar sendo salientado, mas eu vi as imperfeições, queria mudar o outro, ao invés de me mudar. Então é o ensinamento, perdão. Não tem como não se emocionar, estou assim, porque eu sei que isso é para mim, em primeiro lugar, não para vocês que estão ouvindo, para vocês que sirva de lição, de exemplo, mas para mim é na pele que eu sinto o problema da visão. E o olho saudável que faz com que eu consiga ler, porque com esse outro não dá, mas ele auxilia o outro. Também tem ali um alto grau de lente que me auxilia. Graças a Deus tem aí esse povo que Deus deixou estudar e fazer essas lentes assim com muitos e muitos graus, para perto e para longe, e a gente vai se virando, né? Mas é isso. É essa limpeza do perispírito que eu acho que eu preciso estar revendo em mim a dia. Por isso que eu sou redundante até quando eu falo que o evangelho é para a gente praticar no dia a dia. Porque as provas acontecem na vida da gente e graças a Deus eu consigo ver como prova, como algo que eu tenho que passar. E não como lamúria e dizer, ai, por que comigo? Graças a Deus que comigo, que vou à casa espírita, entendo isso, né? Não que eu esteja chamando mais isso, de forma alguma, mas que eu esteja mudando o meu olhar em relação ao entorno. E principalmente aquele dedinho apontado de julgar. Nossa, Silvia lá, 30 anos atrás, antes de ir para uma casa espírita, e uns bons anos depois que fui, só ia tomar passe, não estudava. Eu sempre achava ali, falava, nossa, por que a pessoa não faz assim, 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 não consegue perceber? Aí, conforme eu fui estudando, eu fui percebendo, nossa, por que eu não emano uma boa energia a essa pessoa, ao invés de criticar? Porque quanto mais critica, mais a pessoa recebe energia ruim, não é? Estou aprendendo, estou no caminho, mas aqui é bem para mim, ó. Aqueles que estão privados da visão deveriam considerar-se como bem-aventurados da expiação. E nesse sentido, gente, é justamente no caso de então eu sou bem-aventurada da expiação por causa disso. É assim, eu estou aprendendo. No meu caso, na colocação do físico mesmo.
né? Porque ser privado da visão também pode ser uma metáfora, né? Uma metáfora que a gente vai ver mais adiante. Então, vamos dar continuidade pelo menos a mais um pedacinho, porque eu acho que eu me estendi demais nas palavras, perdoem. Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que ser a causa de vossa perdição. Quantos há em vossa terra que a amaldiçoarão um dia nas trevas, terem visto a luz? Como são felizes os que na expiação são atingidos na vista. Seu olho não será de modo algum motivo de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas, podem ver mais do que vós, que vedes claramente. Quando Deus me permite abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e lhe devolver a visão, digo a mim mesmo: alma querida, por que tu não conheces todas as delícias do Espírito que vive de meditação e amor? Então, não pedirias para ver imagens menos puras, menos suaves do que aquelas que podes perceber em tua cegueira. Bom, meus amigos, eu vou parar por aqui, porque não está dando. Olha, perdão, eu não só pensando em mim, mas estando ali dentro dessa classificação, não tem como não me emocionar, mas tenho muitos parentes também que, devido ao diabetes, alguns já desencarnaram, perderam a visão no decorrer da vida. Tenho uma tia amada, a caçula das irmãs da minha mãe. Minha mãe já está na pátria espiritual há 30 anos. E a tia Cida também foi perdendo, e resta ali um fiozinho de visão. Mas que ela usa de tal forma isso, fazendo crochês com barbante que é grosso, fazendo tapetes, para não ficar sem fazer nada. E é uma alma que resplandece amor, sabe? Então, esse capítulo, esse item aqui do capítulo 8, mexe comigo emocionalmente de tal forma, não dizendo, Deus, por quê, mas para quê? E dizendo, meu Deus, ensina-me a perceber tudo que eu ainda preciso aprender. Bom, depois eu vou falar mais um pouquinho a respeito disso, mas é hora de parar, eu avancei no tempo. Que Deus os abençoe, que nos abençoe a todos, para nos dar o discernimento e o entendimento das coisas simples da vida que por vezes deixamos passar e nem percebemos que é uma prova, uma expiação e que devemos ter resignação. Fiquem com Deus.